Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá, aqui é Álvaro Martim Guedes, da Unesp, aqui em Araraquara. Infelizmente, nós precisamos estar atentos ao que fala o presidente dos Estados Unidos. A sua fala repercute e influencia pessoas. E, recentemente, tivemos um discurso dele de 1h40, precisamente 1h39, no Congresso norte-americano. As imagens do seu discurso foram divulgadas nos jornais e mostravam ele falando em uma plateia de entusiastas, a sua base partidária, erguendo-se a cada frase e aplaudindo de pé. A imagem parece de um grande líder falando coisas importantes para uma nação. Mas, em pouquíssimo tempo após o discurso do presidente, Donald Trump, uma organização, uma org, Fact Check, checagem de fatos, mostrou quase todas as suas afirmações, o que era verdadeiro e o que não necessariamente era verdadeiro, havia informações distorcidas. Por exemplo, o Departamento de Eficiência Administrativa, do qual já fiz menção aqui, o DOGE, ele afirmou, o presidente, que ele gerou centenas de bilhões de economias no serviço público, combatendo a fraude. Eu fui no site do DOGE, que, por sinal, é muito confuso. Não é os sites normalmente oficiais nos Estados Unidos são muito bons, muita informação. Aquele, estranhamente, é muito confuso. E qualquer clique que você dá remete ao X, né, do Elon Musk. Ele lidera e ele convida a quem estiver lá a entrar no seu aplicativo. No meu entender, isso é uma forma de apropriação do Estado por uma empresa privada. É uma forma muito perigosa. Mas vamos lá. O presidente Donald Trump afirmou que o DOGE já tinha cortado centenas de bilhões de fraude. Na realidade, até agora, o único valor comprovado de corte de gastos, comprovado, melhor me corrigindo, alegado, foi de 19 bilhões de dólares. E não está definido claramente no que exatamente isso foi. Ainda dando sequência, afirmou o presidente Donald Trump que centenas de milhões de pessoas falecidas, veja bem, centenas de milhões de pessoas falecidas. Quer dizer, quando se fala em centenas de milhões de pessoas falecidas, um país que tem 2 centenas, parece que existe uma população maior do que a população normal recebendo auxílio da Previdência Social de forma indevida. Na realidade, esse número é bem menor. E muita gente está cadastrada na Previdência Social, mas não recebendo. Mas disfunções dessa natureza são comuns. A velocidade das informações nem sempre tem uma precisão imediata. No Brasil mesmo, o tempo todo nós estamos fazendo esse acerto. Quem já faleceu e a família, por um motivo ou outro, né, não informou a Previdência Social. É um problema constante. Afirmou ainda esse presidente que ajudou a Ucrânia em 350 bilhões de dólares. Falou do seu discurso, falou naquele polêmica confusão criada na Casa Branca diante do Zelensky, e que a Europa teria dado um valor menor. Na realidade, é o contrário. A Europa é que financiou a Ucrânia num valor maior que a dos Estados Unidos. E o número que os Estados Unidos já financiou até o presente momento não chega a 350 bilhões de dólares, como afirmou o presidente, mas talvez 170 bilhões de dólares. Afirmou ainda, né, que o número de crianças autistas aumentou significativamente, que há pouco tempo atrás, né, era de 1 para cada 10 mil e hoje é de 1 para cada 36. A informação de 1 para cada 36 está correta. E também que no passado é de 1 para 10 mil também está correta. Mas não deu a informação com a sua devida precisão. Primeiro, essa informação de 1 para cada 10 mil era há décadas atrás, né? Portanto, há muito tempo. E esse número 1 para cada 36 é um número levantado após uma revisão, por assim dizer, do espectro autista. Ou seja, há um número maior hoje de diagnósticos desse transtorno
porque mudou-se a metodologia. Naturalmente, isso se refletiu nesse número de 1 para cada 36. Se há décadas atrás tivesse sido feita a mesma metodologia, talvez esse número fosse idêntico, o mesmo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ele tenta dizer que esse número aumentou e insinua, ao indicar o nome do seu ministro da Saúde, Robert Kennedy, que teria uma associação com vacinas. Veja, presidente dos Estados Unidos divulgando para o planeta, para pessoas, que vacina causa autismo. Isso é um convite a não tomar vacinas. Por isso que exige que a gente esteja se posicionando diante disso, porque é totalmente inverídica essa afirmação. Não há nenhuma base concreta de que isso seja verdade. Afirmou ainda, que tem uma tecnologia para defender os Estados Unidos, igual ao que Israel tem, que é o chamado escudo de ferro. A dimensão do Estado de Israel é muitas vezes menor que a dimensão do Estado norte-americano. Isso é a primeira coisa. Então, se houvesse essa tecnologia, ela não conseguiria trazer a mesma segurança para o conjunto dos Estados Unidos que traz hoje para o Estado de Israel. Não, a dimensão do país não permitiria isso. E mais, afirmou que já existe a tecnologia. Não, ela não existe. Ela precisa ser desenvolvida para um âmbito continental. Então, novamente, uma afirmação de algo que não se comprova na realidade. Afirmou que o fentanil, que é uma droga de efeitos poderosíssimos e que tem, essa sim, matado por overdose milhares de cidadãos nos Estados Unidos por ano, chega às vezes à casa de 80 mil, que é um número absurdo, mas afirmou que ele vem em grande proporção do Canadá. O tráfico de drogas a gente mensura pelo número de apreensões. A apreensão da droga traficada por meio do Canadá corresponde a 1% do que é apreendido vindo do México. Então, não é do Canadá que vem a maior proporção. Então, ao afirmar uma coisa dessas, está se tentando instigar uma animosidade de um país que tem uma fortíssima tradição de convívio entre Estados Unidos e Canadá. E essa tradição é forte porque os dois países trabalham há muito tempo para que haja essa proximidade. Não há sentido de criar uma animosidade. É como se nós fôssemos agora criar uma animosidade com o Uruguai. Quer dizer, não há nenhum sentido prático de uma coisa dessa, a não ser criar um clima de dificuldades. Afirmou que os Estados Unidos têm as maiores reservas de petróleo do mundo. Também não é verdade. Afirmou que 38 mil cidadãos dos Estados Unidos morreram na construção do Canal do Panamá. Não, foram aproximadamente 1.000. Não estou relativizando a morte de ninguém, mas não são 38 mil, foram 1.000, é um número bem menor. Com a intenção de divulgar para o mundo, num palanque que dá grande repercussão de informações dessa natureza, a não ser instaurar o caos, a desconfiança, a desinformação, o caminho trocado que não leva a lugar nenhum. Não é possível conduzir um país, uma nação importante, fundamental e admirável, como são os Estados Unidos, admirável pela sua história, pela tradição democrática, pelas suas conquistas tecnológicas e por uma série de fatores históricos que colocam essa nação num patamar de admiração e respeito. Não é possível fazer isso com um governo e com uma tradição tão forte como essa. Aqui falou o professor Álvaro Guedes, direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes.